Decisão tomada por Fernando Diniz, algo inédito na sua passagem pelo Vasco da Gama. Além disso, também um retorno importantíssimo para a partida de amanhã contra o Melgar pela Copa Comebol Sul-Americana. Hoje o elenco do Vasco, inclusive meu amigo vascaíno, treinou no CT Moacir Barbosa, o último treino de preparação para essa partida importantíssima pela Copa Sul-Americana. E aqui, nesse Boa Noite Gigante, eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, tudo sobre essa partida importante, as últimas novidades do nosso Cruz Maltino e muitas outras informações. Você terá pela frente um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, cheio de muitas informações e novidades sobre o nosso Vasco da Gama. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde para te deixar muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, e o Boa Noite Gigante, nosso terceiro e último vídeo do dia, chegando agora pela parte da noite também, para te deixar informado sobre as últimas informações do nosso Vasco da Gama. Então, são 3 vídeos por dia, 3 programas por dia, para que você jamais perca algo relacionado ao Gigante da Colina. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, corra aqui embaixo e já se inscreva, venha fazer parte da nossa família e ajudar a divulgação aqui do nosso trabalho. Além disso, também curta e compartilhe esse vídeo para fazer com que cada vez mais pessoas possam conhecer aqui o nosso canal. Show? Conto com você então, aí vascaíno. Vamos embora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, este Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou hoje lá no CT Moacir Barbosa, né? Pois como está aparecendo aí na imagem a vocês, o elenco Cruz Maltino foi a campo nesta manhã de hoje para o último dia de preparação para enfrentar o Melgar amanhã pela Sul-Americana. Amanhã o Vasco terá um confronto importante e decisivo pela última rodada da Copa Comebol Sul-Americana. O Vasco, que é o atual terceiro colocado, enfrenta o Melgar, que é o atual segundo colocado. Uma vitória simples do Vasco faz com que o Cruz Maltino termine essa fase de grupos na Copa Comebol Sul-Americana na segunda colocação e faz com que o Melgar caia da segunda para o terceiro lugar. O Vasco hoje tem 5, o Melgar tem 7. Então, o Vasco vencendo iria 8 e ultrapassaria o Melgar na tabela de classificação. Entretanto, se o jogo terminar empatado, o Vasco termina essa fase de grupos na terceira colocação e estará eliminado. Inclusive, o mesmo resultado, aliás, o mesmo placar. A derrota, no caso, também é prejudicial ao Vasco da Gama, porque o Melgar iria 10, o Vasco permaneceria com 5, a eliminação também seria certa, ou seja, o único resultado amanhã que importa para o Vasco é a vitória. Se o Vasco quer se classificar para os playoffs da Copa Comebol Libertadores, precisa vencer o Melgar amanhã em São Januário. Os playoffs, no caso, será o confronto entre o Vasco da Gama, que é o segundo colocado da Copa Comebol Sul-Americana, e o terceiro colocado da Copa Comebol Libertadores. O Vasco vai aguardar aí o adversário, né, ser definido da terceira colocação da Libertadores para esperá-lo e confrontá-lo caso vença amanhã o Melgar. Aí sim, chegando nos playoffs, se vencer o terceiro colocado da Libertadores, se classifica para as oitavas da Copa Comebol Sul-Americana. Esse é o sistema, é assim que funciona. Então amanhã é um jogo importante, é um jogo pesado, é um jogo duro para o Vasco da Gama. O técnico Fernando Diniz tem um reforço, mas tem um grande desfalque. Inclusive, pela primeira vez, né, o Fernando Diniz terá esse desfalque importante, então o técnico terá que tomar uma decisão completamente inédita que ele ainda não tomou durante essa passagem pelo Vasco da Gama.
Fernando Diniz tem 4 jogos no comando Cruz Maltino, a derrota para o Lanús, a vitória contra o Fortaleza, o empate contra o Operário e a derrota para o Fluminense. Nessas 4 partidas, o Fernando Diniz teve o Hugo Moura como seu primeiro volante, uma peça-chave, né, para o sistema tático do treinador. Entretanto, agora com o desfalque de Hugo Moura, Fernando Diniz terá que tomar uma decisão de escalar alguém para a posição de titular da posição. Então, com isso, a expectativa é que ou o Matheus Carvalho ou o Juan Esforza ganhem essa posição. Pelo fato do Matheus Carvalho ter entrado na última partida contra a equipe do Fluminense no sábado, né? O Coutinho, ele acabou também desfalcando o Vasco por suspensão. E aí, nessa partida contra o Fluminense no final de semana, o Tietê avançou um pouquinho para essa posição de camisa 10 e o Matheus Carvalho fez a função ali ao lado do Hugo Moura desse segundo volante. Para a partida de amanhã contra o Melgar, pelo fato do Matheus Carvalho já ter conhecido um pouquinho como funciona o técnico Fernando Diniz, a expectativa é que ele faça essa posição de primeiro volante do Hugo Moura e jogue ao lado do Tietê ali nesse setor de meio campo. Mas há também essa possibilidade do Juan Esforza fazer essa função. O Hugo Moura, que além de desfalcar o Vasco amanhã, contra o Melgar, também desfalcará o Vasco no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, também em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O Hugo Moura pegou 2 jogos seguidos de suspensão. Ele foi expulso contra o Puerto Cabez pela Sul-Americana na rodada passada e levou um cartão amarelo contra o Fluminense nesse último sábado, o terceiro dele no Campeonato Brasileiro, então suspensão automática. Mas se tem esses 2 desfalques que farão com que o Fernando Diniz tenha que tirar um coelho da cartola, tem que tomar essa decisão inédita ainda nesse comando do Vasco de tirar Hugo Moura e achar alguém para substituí-lo, contará também com o retorno de Felipe Coutinho, né? Coutinho que desfalcou o Vasco nesse último sábado. Creio que ficou nítido para todo mundo como a saída do Coutinho mexeu com o meio-campo do Vasco. Foi um desfalque completamente grande, né, para esse elenco do Vasco da Gama. Definitivamente Felipe Coutinho fez falta para o setor de meio-campo, para o setor de criação. O Vasco ele foi prejudicado com a ausência do Felipe Coutinho, mas ele volta amanhã e automaticamente, meu amigo, sem dúvida volta para o time titular. Então, com o retorno de Coutinho e a ausência do Hugo Moura, a expectativa é que o Vasco vá a campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, que ganhou a titularidade, e Lucas Piton na esquerda, Cocão ou Juan Esforza atuando como primeiro volante, Tietê como segundo volante, Felipe Coutinho à frente dessa dupla, Rayano no Moreira e Pablo Verrete. Essa deve ser a escalação do elenco do Vasco da Gama para enfrentar o Melgar amanhã, dentro do Caldeirão de São Januário, nesse último jogo da fase de grupos da Sul-Americana. Tá empolgado, vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, amanhã tem jogo decisivo, amanhã tem jogo importante para o Vasco em mais uma noite de Copa no Caldeirão. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? É assim que o Vasco se prepara para esse confronto decisivo amanhã contra a equipe do Melgar. Mas vamos virar a chave, né? Vamos falar um pouquinho aqui com vocês sobre o mercado, porque esses últimos jogos, né, do Vasco, principalmente sobre o comando técnico Fernando Diniz, mais do que nunca eles refletiram como a atual diretoria errou nas contratações. Porque o Vasco em 4 jogos repete exatamente a mesma escalação, né? O Vasco ele repete a escalação contra a equipe do Lanús, depois repete a escalação contra a equipe do Fortaleza, tem que mudar, aliás, repete a escalação contra o Operário e muda só agora contra o Fluminense uma peça porque o Felipe Coutinho havia levado o cartão vermelho contra o Fortaleza, senão iria exatamente com os mesmos 11 iniciais também contra a equipe do Fluminense nesse último final de semana. Isso é uma evidência, mais do que nunca, que os reforços que chegaram na janela do início do ano não foram peças de qualidade. Por que eu digo isso? Léo Jardim está no Vasco desde 2023. João Vitor chegou no ano passado e não foi na gestão Pedrinho. Luiz Gustavo é da base. Paulo Henrique chegou na gestão passada que não era do Pedrinho. Piton, igualmente. Hugo Moura chegou na gestão passada que não era do Pedrinho, uma contratação do início do ano passado. O Tietê aí é um ponto fora da curva das contratações da atual diretoria, então foi titular nesses jogos do técnico Fernando Diniz, muito mais até por ter trabalhado com ele, porque o Tietê não vinha jogando bola. O Coutinho foi uma contratação da gestão do presidente Pedrinho, mas se a gente olha para a trinca ofensiva, o Ryan é da base, o Verrete uma contratação
pré-gestão Pedrinho, e apenas o Nuno Moreira foi uma contratação que de fato encaixou, né? O Nuno Moreira é aquele atleta que a gente olha e fala, caraca, o Vasco acertou nessa contratação. Porque com o Coutinho até hoje não é assim e com o Tietchan também não é assim, mesmo ambos sendo titulares. E se a gente olhar para um modo geral, de um modo geral, cara, é tenebroso hoje as contratações que a diretoria, a gestão do presidente Pedrinho fez, e fica nítido como não houve acerto praticamente em nenhuma das contratações. Maxime Domingues, erro. Souza, contrato rescindido. Jean Davi, nem entra em campo e mais de 8 milhões de reais foram gastos. Lucas Oliveira, nem entra em campo. Alex Teixeira, não acrescenta, me desculpem, absolutamente nada. Lloyd Augusto, a mesma coisa, ainda prejudica como foi na terça-feira contra o Operário. Então, assim, e além desses, temos o Maurício Lemos, que é um jogador reserva. Eu não vejo ele como uma peça útil, porque não é titular. Perdeu a vaga para um garoto da base. Se fosse uma peça indiscutível, ele mesmo voltando de lesão, seria titular. O Lucas Freitas eu acho que é uma peça até legal. Daniel Fusato é reserva. E aí tem os nomes do Nuno Moreira, do Coutinho, do Tietchan. E tem um nome que o Vasco fez um grande investimento, se esperou muito dele, mas ele não tá rendendo absolutamente nada, cara, que é o nome do Benjamin Garré. O Garré foi um nome que o Vasco da Gama contratou no início da temporada, a atual gestão do presidente Pedrinho, uma compra cara, tá? A compra do Garré não foi uma compra barata, foi uma compra que pode chegar aí à casa dos 21 milhões de reais, tá, meu amigo? Só para você ter noção como o Garré pode custar caro aos cofres do Vasco da Gama. Um jogador que veio com moral, a diretoria, né, do presidente Pedrinho contratou o Benjamin Garré na expectativa que ele no Vasco rendesse alguma coisa. O jogador até entrava com o técnico Fábio Carille, né? Pelo menos tinha ali alguma minutagem sob o comando do antigo treinador, mas agora com a chegada do técnico Fernando Diniz, o Garré nem entra em campo. O Garré nem entra em campo. O argentino perdeu completamente espaço no setor ofensivo do Vasco e não saiu nem sequer do banco de reservas nas últimas 5 partidas do Vasco da Gama e nas 4 partidas do técnico Fernando Diniz. O argentino volta a repetir. Era frequentemente usado por Fábio Carille, mas com todo respeito, nem cantou também os olhos do antigo técnico do Vasco. E se hoje Fernando Diniz não utiliza, é porque não confia no atacante argentino. É um fato. O Vasco ele tem o Ryan na ponta direita e muitas vezes o Diniz ele entra com o Adson, e eu vi o Diniz entrando vários jogos agora com o Adson e nunca optou pelo Garré. No jogo de sábado, pelas características do Garré, o atleta poderia ter sido utilizado como camisa 10 na vaga do Coutinho, mas o Diniz preferiu improvisar o Tietchan como um camisa 10 ao invés de colocar o atleta que faz muito bem, pelo menos fazia nos clubes por onde passou essa função de meio armador. Então, nitidamente, Benjamin Garré é um atleta que não tem a confiança do técnico Fernando Diniz. E aí a pergunta que fica é: por que contrata jogadores assim? Por que erra tanto com jogadores assim? Mas antes de entrar nesse assunto, porque o Vasco não quer errar nessa próxima janela, eu quero que vocês ouçam aí as palavras do próprio técnico Fernando Diniz falando sobre por que não usar Benjamin Garré. Se liga só. Aqui praticamente 10 dias, né? E o Garré, no fundo, nesse primeiro momento eu respeitei o que estava sendo feito. O Garré não é que ele não está jogando comigo, não estava jogando antes. Eu vi os últimos jogos do Vasco, ele não tinha praticamente entrado em nenhum jogo. E a opção pelo Matheus, que estava jogando mais, estava treinando mais, participando, entrando em todos os jogos, e o Tietchan já jogou nessa posição. Você vê a posição de origem do Tietchan é essa posição. Eu achei que o time ia ganhar um pouco mais de consistência, e a gente tem tempo para treinar, e eu não posso responder ainda pelo Garré, porque eu conheço muito pouco do jogador, tanto do Garré, como do Esforza, como do Jean, como do próprio Lloyd. São jogadores que vieram, eu não tenho histórico de jogador, eu conheço mais, assim, desses jogadores que estão no Vasco, conheço mais o Jair, que hoje não foi relacionado, o Paulinho mesmo conheço um pouco mais, e o pouco que eu vi no treino, não teve ninguém que me saltou os olhos para me dar confiança para botar, ainda, entendeu? Isso vai acontecer com o tempo, pode ser que o Ré seja o titular a qualquer momento e o melhor jogador do time, eu preciso do tempo, isso de fato não precisa de tempo para ver. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram as palavras, né, do técnico Fernando Diniz com relação ao atacante argentino. Certo é, a gestão do presidente Pedrinho fez 13 contratações e, infelizmente,
A única que foi certeira, indiscutível, foi de fato a do Nuno Moreira. Então são 13 contratações e apenas um acerto mesmo, né? E é difícil, cara. Vasco é um clube que não tem dinheiro. A cada dia que passa eu ouço notícias. Passarinho a subir aqui, outro a subir ali, que me preocupam ainda mais. Hoje eu te cravo, eu te confirmo, a questão financeira do Vasco é um problema. Ontem, trocando uma ideia com uma pessoa que trabalha no Vasco, ela me informou para mim que hoje a questão de salário, ela já está começando a ser um problema. E eu já adianto aqui isso a vocês, porque daqui a pouco vai surgir essa notícia e vocês vão ver e vão lembrar. Caraca, o Lucas falou. Hoje a questão de salário do Vasco da Gama, ela ainda não está sendo problema. Hoje, dia 26 de maio. Mas internamente já se fala assim, ó. Vou antecipar aqui, ó. O salário está garantido até tal mês, tá? Isso já se fala nos corredores de São Januário, tá? Isso já se fala nos corredores de São Januário. Então, assim, é preocupante. É completamente preocupante o que tem no Vasco. Então, ó, Lodi Augusto, quase 10 milhões de reais. Jean Davi, quase 10 milhões de reais. Maxime Domingues, quase 10 milhões de reais. Garré, quase 20 milhões de reais. Isso aí são quase 60 milhões de reais, meu amigo. É muita grana de um Vasco que hoje não se pode errar. E aí se fala muito de reforço, né? Normal. O Vasco precisa contratar nessa próxima janela. O Vasco precisa de reforço nessa próxima janela. O Vasco precisa trazer jogadores nessa próxima janela. Meu amigo, isso é inegável. Mas pode ter certeza que a partir do momento que o Fernando Diniz chegou ao Vasco, o Vasco vai adotar uma nova postura nessa próxima janela de transferências. O Vasco da Gama não vai contratar qualquer jogador. Porque o Fernando Diniz até gosta de reforços. Até entende que o Vasco precisa reforçar. Mas, acima de tudo, entende que o Vasco, para reforçar, tem que acertar nas contratações. Então, hoje, diante de tantos erros, o Fernando Diniz veio para fazer exatamente isso dentro do Vasco. Ajudar o Cruz Maltino a acertar nos reforços. Se liga aí só nas palavras do treinador. A gente ainda não começou, eu não indiquei absolutamente ninguém até agora. Zero, tá? E a gente começou a conversar sobre isso. No fundo, a gente tocou no assunto, mas a gente vai começar a conversar de maneira mais específica a partir de hoje, na realidade, para saber o que a gente precisa para o elenco, mas a gente não adianta a gente falar que vai contratar um monte de jogador, que não é, porque também ia ser incoerente se eu falo que tem um bom elenco de fato. Eu acho que o maior reforço do Vasco vai ser melhorar os jogadores que estão aqui. Porque eu acho que tem muito jogador aqui que pode render mais do que está rendendo. Melhorar a coletividade. E, pontualmente, a gente acertar nas contratações. Eu não gosto de contratar muita gente, nenhum time que eu vou. Eu sou criterioso bastante. Quando eu tenho dúvida, eu nem contrato. Não adianta trazer um jogador para cá que a gente está com insegurança e achar que não está muito na dúvida. E a chance de acertar em contratação não é uma coisa fácil. Ainda mais com o orçamento que o Vasco tem e todo mundo sabe. A gente não vai contratar um jogador, como fez o Palmeiras, de 25 milhões de euros. Não vai, porque é mais fácil você acertar na contratação, mesmo assim você pode errar. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, ser muito criterioso para aumentar a nossa chance de acertar quando a gente for contratar alguém. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí as palavras, né, do técnico Fernando Diniz. Está confiante no trabalho do treinador? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui com vocês esse boa noite gigante, duas informações rapidinhas aqui nesse vídeo. A primeira, sobre o Jair. Acabamos de ter a informação através do jornalista Lucas Tanaka, setorista do Clube Atlético Mineiro, que o Jair foi de fato, assim como havia já sido oferecido ao São Paulo, também foi oferecido ao Clube de Minas Gerais. Entretanto, o técnico hoje do Atlético, Cuca, recusou a ideia de contratar o volante, então portas fechadas para o Jair no Galo. E a última informação que eu tenho é sobre o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, meu amigo. Na última partida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense do sábado, eu trouxe a vocês informação de que alguns representantes olheiros, né, da Europa estariam olhando, observando o Ryan no Maracanã, e além de observar o Ryan, também alguns olheiros da MLS, de clubes da Major League Soccer, também observaram o Matheus Carvalho na partida contra a equipe do Fluminense. Informação aí até do pessoal do VDGcast, é que de acordo com fontes ligadas ao Vasco, a escalação do Matheus Carvalho como titular no Clássico teve relação aí direta com a visita dos representantes estrangeiros. Então, é aquele papo, né? Pô, ô Diniz,
Tá na dúvida entre o Sforza e o Carvalho? Coloca o Carvalho para jogar, porque tem uns olheiros aí que vieram no Maracanã e o Matheus Carvalho está sendo sondado na MLS. Bota ele para jogar para ele indo bem a gente conseguir vendê-lo na janela de transferências. Ah, Lucas, meu amigo, isso acontece. Isso acontece. É uma informação que eu tô trazendo aqui a vocês, dada pelos amigos do VDG Cast. E eu tô trazendo, mas isso, querendo ou não querendo, não tô falando de Vasco especificamente, é o que é o mais normal no futebol. Normal não quer dizer se é certo ou errado, mas isso rola aí, quem é do mundo da bola sabe muito bem. Cocão é visto aí internamente como um jogador promissor e tem ganhado espaço a cada dia que passa dentro do elenco profissional, mas é do planejamento Vasco vendê-lo também nessa próxima janela de transferência. Show? Agora, meu amigo, eu fico por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, último vídeo dessa segunda. Agora vou dar aquela descansada. Fechamos por hoje e amanhã, às 7 horas, eu, Lucas, conto com a sua presença no Acorda Vascão. Show? Vamos que vamos, hein? Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.